A Igreja Católica não poderia ficar passiva. Para combater o avanço do protestantismo, montou a Contra-Reforma, decidida durante os encontros das autoridades eclesiásticas no chamado Concílio de Trento, que se reuniu de 1545 a 1563. A Contra-Reforma foi uma espécie de reforma católica, reforma interna, para eliminar os abusos ou os abusos mais evidentes, reafirmar a doutrina católica e reprimir os que pensassem diferente. A primeira medida foi uma faxina geral na igreja. Corruptos foram expulsos e a venda de indulgências foi cancelada. Criaram-se seminários onde haveria cursos rigorosos para a formação de padres. Foram mantidos os principais dogmas católicos, como o de que o Papa é infalível quando fala de religião, ou seja, ele não falha. Um instrumento muito importante da Contra-Reforma foi o tristemente célebre Tribunal do Santo Ofício, da famigerada Santa Inquisição. Criada na Idade Média, a Inquisição foi revigorada no século XVI e durou até o século XVIII. O tribunal em que as pessoas eram julgadas por crimes contra a fé católica. Para obter confissões, havia uma técnica toda especial, a tortura. Por exemplo, os inquisidores esticavam o interrogado numa roda, queimavam os pés com óleo fervente, torciam os mamilos com alicate, o que você possa imaginar de horror. Entretanto, é preciso levarmos em conta a mentalidade da época, ainda impregnada de muitos elementos medievais. A Bíblia contém narrativas sobre pessoas jogadas em fornalhas, cova de leões e barrigas de monstros e que, por terem fé em Deus, sobreviveram sem dor. Portanto, era possível supor, e sem ironia, que os torturados pela Inquisição só sentiriam dor quando carecessem de fé cristã. De qualquer modo, tratamento pouco delicado estimulava as pessoas a admitir supostos tratos com o diabo. Quais eram os objetivos da perseguição inquisitorial? Todos aqueles que a Igreja Católica considerava culpados de heresia. Para começar, claro, os protestantes e também filósofos e cientistas, judeus, bruxas e feiticeiras homossexuais. Que tipo de punição poderiam receber? As penas variavam. Podiam ser uma simples advertência ou multa até a prisão ou a execução na fogueira. Dezenas de milhares de pessoas foram castigadas pela Inquisição, que passou para a história como um dos momentos mais brutais de intolerância. O filósofo Giordano Bruno foi queimado na fogueira porque escreveu que o universo era infinito. O físico e astrônomo Galileu quase foi condenado porque apoiou a teoria heliocêntrica de Copérnico, que dizia que a Terra anda em torno do Sol. A Inquisição elaborava uma lista de livros proibidos. Os livros considerados heréticos eram destruídos e seus autores corriam risco de prisão. A Inquisição também perseguia os judeus. Como você sabe, os judeus não são cristãos. Eles acreditam que o Messias ainda está por vir. Para os cristãos, esse Messias, o Salvador, já veio e é Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia judaica só contém partes do Antigo Testamento. Os judeus tinham fugido da Palestina, onde hoje está Israel, por causa da repressão dos antigos romanos. Séculos depois, espalharam-se pela Europa, de Portugal à Rússia. Por não serem cristãos, eram muito discriminados. Na Idade Média, estavam proibidos de possuir terras. Nas cidades, eram obrigados a viver em bairros isolados, os guetos. Volta e meia eram acusados injustamente de feitiçaria, de praticarem pecados horríveis, de sequestrarem crianças e de canibalismo. A Inquisição perseguiu os judeus implacavelmente. Muitos judeus tentaram fugir da perseguição convertendo-se ao cristianismo, ou, o que era mais frequente, fingindo-se de convertidos. Eram os cristãos novos, que receberam o apelido pejorativo de marranos. Os cristãos novos eram vigiados pela igreja e uma quantidade enorme de pessoas foram levadas ao tribunal. Para escapar da Inquisição, muitos judeus da Espanha e Portugal fugiram para a Holanda, em ambiente de tolerância religiosa. Com isso, os países ibéricos perderam figuras destacadas em campos como a medicina, o comércio e o artesanato.
Centenas de milhares de mulheres foram torturadas e queimadas como bruxas ou feiticeiras, acusadas de terem pacto com Satanás e fazer magia negra contra os homens. A peste, a doença do gado, as enchentes ou as secas, tudo poderia ser considerado influência maléfica da feitiçaria. É claro que não havia ninguém passeando no céu em cima de cabo de vassoura, nem precisava. Para uma mulher ser acusada de praticar bruxarias ou feitiçaria, bastava desconfiarem de comportamentos pouco submissos. Na Idade Média, houve mulheres que escreviam tratados de medicina, presidiam corporações de ofício, associações de artesãos de uma cidade, estudavam filosofia. Mas agora o Estado absolutista queria regulamentar as atividades passionais e estimular o crescimento das populações. As mulheres deveriam ser, antes de tudo, esposas e mães. Por isso, mulheres que receitavam ervas medicinais, exclusividade dos médicos, liam livros demais, exclusividade de autores, ou que tinham um comportamento pessoal pouco convencional, podiam ser suspeitas de feitiçaria. As vítimas preferidas eram idosas, viúvas que não contavam com a proteção de parentes. Ao contrário do que muitos pensam, a grande época de perseguição à feitiçaria não foi a Idade Média. O período de caça literal às bruxas foi do século XV ao século XVII e coincide com a crise religiosa. Afinal, nem todos se sentiam seguros quanto aos rumos da fé na época da Reforma. A perseguição às feitiçarias muitas vezes foi empreendida pelo próprio Estado, por governantes locais e não pela Igreja Católica. Elas foram caçadas e queimadas na fogueira tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. A Inquisição também reprimiu com ardor os comportamentos sexuais tidos como impróprios. Homossexuais masculinos e femininos foram postos a ferros e punidos com rigor. O Estado absolutista também criou leis de perseguição sexual e a lei que castigava severamente os homens que praticassem atos impuros, sodomia com outros homens, e mandou até mesmo alguns nobres para a forca por causa disso. Muito importante para divulgar os ideais da Contra-Reforma foi a criação, em 1534, da Companhia de Jesus, por Inácio de Loyola, militar espanhol. Pois os jesuítas tinham formação intelectual primorosa e seguiam disciplina rígida. Na Europa, fundaram grandes colégios para os filhos da elite e assim preparavam futuros governantes católicos convictos. Na América, criaram missões religiosas para catequizar os índios e cuidaram da educação dos filhos dos colonos. A Contra-Reforma não conseguiu eliminar o protestantismo, mas pelo menos pôde evitar que ele se espalhasse mais ainda. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica inauguraram um período de mais de um século de guerras religiosas. Católicos e protestantes acusaram-se mutuamente de servir o diabo e então, em nome da caridade cristã, mataram-se uns aos outros. Bom, acabamos de ver os horrores da Inquisição Católica. Houve mais ainda. Por exemplo, o célebre episódio da Noite de São Bartolomeu na França, em 1572, quando os católicos invadiram um bairro onde moravam os protestantes e assassinaram milhares de pessoas. A violência operava nos dois sentidos. Houve uma Inquisição protestante, igualmente intolerante e sanguinária. Por exemplo, os chefes da Reforma Anglicana, Henrique VIII e Elizabeth I, ordenaram a execução de centenas de católicos. Outros grupos protestantes também sofreram perseguição, como os puritanos, calvinistas. Estes puritanos fugiram para as 13 colônias, hoje protestantes também. Existe o famoso episódio das Bruxas de Salem, em Massachusetts, em 1692, em que inúmeras pessoas foram mortas sob acusação de feitiçaria. Lutero apoiou os exércitos dos príncipes que massacraram os camponeses. Também escreveu panfletos antissemitas, ou seja, contra os judeus, e propôs a expulsão de todos os judeus da Alemanha, contradizendo o fato de que muitos judeus haviam ido para lá a convite de certos príncipes alemães. Em 1566, os calvinistas holandeses, que lutavam contra o domínio espanhol, invadiram e destruíram centenas de conventos e igrejas católicas.
Calvino liderou a reforma na Suíça com mão de ferro. Era implacável com os opositores e todos os que não se comportavam de forma conveniente. Ele era bastante perigoso em relação à moral. Deu ordens para que os sábios importantes, como Serveto, fossem queimados na fogueira. Os exemplos são suficientes para você ter uma ideia. Sem dúvida, a luta pela tolerância, pelo respeito aos direitos que todos têm de pensar diferente dos outros, já conta com uma longa história. Uma história que ainda não chegou ao fim e da qual todos nós, por vezes dramaticamente, tomamos parte.